Jerusalém representa a igreja, representa a obra de Deus. Deus precisava que Jerusalém fosse reconstruída, porque Jerusalém seria o palco da salvação. Jerusalém seria a cidade onde a salvação seria realizada através do ministério do Senhor Jesus. E a luta foi grande. E Jerusalém tinha portas. Cada porta tem um significado espiritual para nós da nova aliança. Passamos um bom tempo falando sobre a porta que nós terminamos de estudar a semana passada. Glória a Deus. A porta do monturo. Aleluia. E hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos dar uma olhada na porta do peixe. Porta do peixe. Irmão, sabe que o Antigo Testamento, ele é o mesmo Novo Testamento. A diferença é que ele é em símbolos. O Antigo Testamento é em símbolos, é em figuras, é em parábola, é em alegoria. E o Novo Testamento é em realidade. É a única diferença. E hoje nós vamos estudar sobre a porta do peixe, irmão. Versículo 3, por favor. Pastor Múcio, nos ajude. E a porta do peixe edificaram os filhos de Sená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Meus irmãos, entre as portas de Jerusalém estava a porta do peixe. Por que essa porta ela era chamada de porta do peixe? Porque os irmãos sabem que o peixe fazia parte da dieta dos povos primitivos, dos povos antigos. Peixe faz parte da alimentação de quase todas as culturas. Eu acredito que não tenha nenhuma cultura que não tenha a dieta, como parte da dieta, peixe. E o mar Mediterrâneo, essa porta, ela ficava do lado ocidental, do lado oeste. E do mar Mediterrâneo vinham os peixes salgados. Os irmãos sabem que naquele tempo não havia frigorífico, não havia método de congelar. E todo peixe que chegava em Jerusalém, ele vinha salgado. E tinha a porta de entrar, chamada porta do peixe, que tudo indica o mercado de vender peixe ficava logo após essa porta. De lá para o mar Mediterrâneo era cerca de 50 quilômetros de distância, como daqui mais ou menos, Murici, São Luís do Quitunde. Então, cerca de 50 quilômetros do Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo, os peixes eram trazidos e passavam por essas portas, ou por essa porta. Só, irmãos, que essa porta, com a queda de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, essa porta foi queimada. Essa porta foi destruída. E o madeiramento apodreceu. E a porta se tornou inútil. E agora, quando Neemias volta, Deus usa Neemias e Deus levanta alguém para restaurar aquela porta. E a Bíblia diz, irmãos, que foi uma família. A família de quem? Por favor, pastor Múcio, que se interessou por aquela porta. Os filhos de Senaá, ou Asenaá. Muito bem. Os filhos de Asenaá. Uma família levantou-se e disse: nós vamos restaurar
a porta do peixe. Essa cidade não pode ficar sem receber peixe. Vamos restaurar a porta do peixe. Deus moveu, Deus tomou conta do coração, Deus despertou, porque despertamento não precisa pegar na goela, não precisa dizer faça, as pessoas se levantam pelo Espírito de Deus para fazer. E ali, irmãos, a família de Asenaá levantou-se, mas Deus levantou no versículo 4, levantou mais alguém para ajudar aquela família. Meremote. E ao seu lado, leia o versículo. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Muito bem. Deus levantou a família de Asenaá, aí o fogo passou e pegou em Meremote, e também o fogo pegou em Mesulão. Os irmãos estão lembrados de Mesulão, que depois desviou-se, não foi? A gente falou sobre Mesulão. Mesulão começou crente, depois desviou-se. Glória a Deus. Mesulão, porque tem crente, irmão, que é como o pau de andaime. O pau de andaime, ele serve na construção. Serve ou não serve? Mas depois que a construção termina, ele desaparece. Glória a Jesus. Tem crente que é como pau de andaime. Ele não permanece na igreja. Ele ajuda e depois desaparece. Mas aqui não tem pau de andaime. Aqui tem pedra viva na casa do Senhor. Aí, irmãos, o fogo pegou no coração dos filhos de Asenaá, passou para Maremote, de Maremote passou para Mesulão, de Mesulão passou para Zadok. Irmãos, e assim formou-se uma equipe para restaurar a porta do peixe. Quem pode dizer glória a Deus por isso? O irmão falou agora há pouco que osso espalhado não serve, só serve ossos juntos. Quando Deus aviva a obra, Deus une o povo. Quando o povo não está avivado, fica separado, formam grupos, formam guetos, formam panelinhas, igrejinhas, fica um bocado de osso ali, outro bocado de osso acolá, engando uns com os outros, mas quando o Espírito sopra, todo mundo se junta para fazer a obra de Deus. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Né? Porque ninguém busca a sua própria glória, busca a glória de quem, meus amados irmãos? De Deus. Juntou esse povo que estava separado, juntou para restaurar. Vamos ver se vocês aprenderam qual porta, irmãos? A porta de quem, meus irmãos? Quem foi que moveu o coração desse povo? Deus, o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo quem move. Avivamento é obra exclusivamente do Espírito Santo. É Ele quem mexe, é Ele quem sopra. Glória a Deus nas alturas dos céus. Ezequiel só pode profetizar. A Bíblia diz que Deus disse a Ezequiel, profetiza, não foi? Profetiza. E o Espírito foi quem soprou. Pastor não pode resolver problema. Pastor não pode avivar. Pastor não pode mover. Pastor só pode orar e pregar. E o vento assopra dos quatro cantos e junta cada osso a seu osso. Amém? Meus irmãos, pastor Arisvaldo, o que significa essa porta? Porta do peixe. A palavra peixe no grego é íctus. Por isso que o peixe era símbolo do cristianismo. Os irmãos sabem que a igreja cristã foi perseguida. E os cristãos, eles tinham senhas. Eles tinham senhas. Vamos que você encontrava uma pessoa e você desconfiava que ela era cristã. E você tinha medo de abraçá-la e de dizer maranata, ou de desejar a graça, desejar a paz, porque poderia ser que não fosse. Então o cristão encontrava com uma pessoa e desconfiava que era crente, mas tinha medo, porque podia ser um inimigo e denunciar as autoridades, para mandar para a cova, mandar para o Coliseu, mandar para as arenas. Então ele começava conversando, irmão, aí
na areia fazia assim, ó. Fazia assim, ó. Se o outro fosse cristão também, entenderia. Aí pegaria e faria assim. Um fazendo assim e o outro fazendo assim. Que desenho é? Um peixe. Aí quando um fazia assim, que o outro fazia assim, aí se agarrava dando glória a Deus e falando línguas estranhas. Era a senha. Como também o quirô. O quirô também era outro emblema dos cristãos. São duas letras gregas que parecem um X. A primeira parece um X e a outra parece um P. Mas nem é X, nem é P, em grego. O X no grego é K. Por que assim? Porque é gutural, como quem está escarrando. K é o X e o P é Rho. Não é P, parece um P, mas não é P, é Rho. Então o cristão também encontrava com o outro, desconfiava que era crente, mas não sabia e pegava na areia e fazia o K, o X, que a gente chama de X. Aí o outro via o sinal e fazia o Rho, que é o P, significa Cristo no grego. O X, que a gente chama de X e não é X, é K. E o P, que a gente chama de P, mas não é P, é R, é o Re, é o Rho. Então, o X e o P, que a gente chama, na realidade, é Kiko, ou são as iniciais do nome Cristo. Quando você vê uma letra parecendo um P e outra fazendo um X, já sabe que o que é que significa em grego? Cristo. Que é aquilo? Cristo. E o alfa e o ômega significa que Cristo é o princípio e o fim. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Outra explicação é invenção. A explicação é essa. E o peixe era símbolo também. Porque peixe é ictus no grego. E ictus é as iniciais, ou são as iniciais, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A palavra peixe no grego, ictus, são as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, por isso que o peixe é símbolo de Cristo. E o quirô também é símbolo de Cristo. Mas, irmãos, na Bíblia, o peixe, a palavra peixe em hebraico, ela significa também multiplicação. Significa crescimento. Glória a Deus. Vamos ver, irmão, peixe na Bíblia fala de multiplicação, porque peixe, de uma ova de peixe, surgem milhares. É assim ou não é? Quem é pescador sabe. De uma ova de peixe, surgem milhares e milhares de peixes para a reprodução. Vamos ver isso, irmãos, em Gênesis 48 e 16, uma bênção que Jacó desejou para os filhos de José. Gênesis 48 e 16 diz que peixe significa multiplicação. 48 de Gênesis e o versículo 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como os peixes em multidão no meio da terra. Quem diz amém? Jacó, abençoando os filhos de José, disse que o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e no final disse, e que eles se multipliquem como peixes no meio da terra. Peixe lá no mar, e eles na terra. Então, irmão, peixe na Bíblia significa crescimento. Peixe na Bíblia significa multiplicação, porque peixe é um ser vivo que mais se multiplica. É peixe. Nenhum ser vivo se multiplica tanto quanto o peixe. E, meus irmãos, o Senhor Jesus, aprove a Deus que quem ganha alma, Jesus fez essa analogia, comparando quem ganha alma com um pescador. Então, peixe, uma igreja que tem a porta do peixe,
é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que ganha alma, é uma igreja que cresce. Peixe na Bíblia é símbolo de almas. Peixe na Bíblia é símbolo de Cristo e ao mesmo tempo é símbolo das almas que são pescadas do mundo. Cada pessoa que você ganha para Jesus é um peixe que você trouxe lá do mar e colocou no aquário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Meus amados irmãos, nós vemos que em muitas igrejas não tem mais a porta do peixe. A porta do peixe está arruinada. A porta do peixe está caída. Se você chegar na Europa, se você chegar na igreja de Calvino, se você chegar na igreja de Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano de Londres, se você chegar na igreja de Zwinglio, na Suíça, se você chegar em muitas igrejas da Europa, você vai ver meia dúzia de velhinhos e velhinhas de cabelos brancos. Naquele culto de domingo de manhã, num pé de parede, com um pastor celebrando o culto para 20, 30 velhinhos. Por quê? Porque a porta do peixe quebrou. A porta do peixe foi arruinada. A porta do peixe foi quebrada. Não tem mais a porta do peixe. Não se ganha mais almas. E o que matou essas igrejas foi a teologia liberal. A teologia que diz que a Bíblia não é inspirada pelo Espírito Santo. A teologia que não acredita nos dons espirituais. A teologia que não acredita que o cristianismo verdadeiro é a única e verdadeira religião. Dizem esses teólogos que toda religião é boa e toda religião leva a Deus. Então o que foi que aconteceu? Quebrou a porta de quê, meus amados irmãos? Do peixe. E essas igrejas estão fechando. Na Europa, igrejas que eram igrejas, onde era o púlpito, onde era a mesa da ceia, hoje é onde os garçons servem drinks, servem bebida alcoólica. Igrejas que eram igrejas, hoje são mesquitas de Maomé e de Alá, vendidas porque não tem mais crente. Não tem mais fiéis. Os que têm não têm condições de pagar. Não tem condições de pagar as despesas da igreja. Então tem que vender o prédio. O remanescente da igreja tem que vender o prédio. Ou para supermercado, ou para mesquita, ou para bar, ou para danceteria. Por quê? Porque quebraram a porta do peixe. A igreja que quebra a porta do peixe, ela se acaba. A igreja que destrói a porta do peixe, ela está fadada a fechar. A igreja só continua se continuar com a porta do peixe aberta, com a porta do peixe consertada, com a porta do peixe equilibrada. Eu ouvi dizer que a igreja que deixa de evangelizar, muito breve vai deixar de ser evangélica. A igreja que deixa de evangelizar, muito em breve, ela vai deixar de ser evangélica. A igreja só é evangélica enquanto quando ela deixa de ganhar almas, quando ela deixa de evangelizar, ela deixa de ser evangélica. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, porta do peixe é a porta da evangelização. É a porta que os crentes têm que saírem. Quantos quilômetros era o mar? Eu disse no começo da doutrina. Quantos quilômetros era o mar Mediterrâneo, o mar grande? 50 quilômetros. E não tinha Mercedes, nem tinha, me ajude, não tinha van, não tinha ônibus, não tinha nada não. Era no Expresso Canelinha. E o peixe vinha no caçoar do jumento. O peixe vinha no caçoar, mas o peixeiro ou o pescador vinha a pé. Aleluia! Mas quem ama as almas, quem tem paixão pelas almas, vai 10, vai 20, vai 30, vai 40, vai 50, vai o que for necessário para trazer o peixe do mar pela porta do peixe. Aleluia!
Peixe na Bíblia fala de crescimento. Veja que Jacó disse que os teus filhos, José, eles cresçam como peixes em multidão sobre a terra. E Jesus disse uma coisa linda. Como é lindo o Evangelho, como é linda a Bíblia. Ela se completa, ela se complementa. Você lê uma coisa no lugar e o esclarecimento daquela coisa vem no outro. A Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a luz que ilumina a nossa vida. Vamos ver a explicação da porta do peixe, Jesus dando. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 4 de São Mateus, e o versículo 19, Jesus explica o que é a porta do peixe. 4 de São Mateus e 19. Quem não tem Bíblia, olhe para a tela. E quem tem Bíblia, é bom folhear para, minha avó dizia, desarnar. Glória a Jesus. Quem se lembra dessa palavra? Ah, muito bem, pensei que isso era eu. Não é? Mas na realidade desarnar é um matuto que não sabe dizer. Desarnar é desenvolver, né? Mas a gente dizia, esse menino, quando o menino aprendia a ler logo, dizia, ele é desarnado. Glória a Jesus, né? Tem alguém desarnado aqui, glória a Deus, na Bíblia? Então, para que, pastor, não tem na tela? Tem, mas é bom você procurar na Bíblia. Para quê, meus amados irmãos? Tu está aí, né? Tu está aí, tu é desarnadozinho, viu? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vamos ver aí, Jesus explicando o significado do peixe. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei o que, meus amados irmãos? De homens. Irmão, olhe para cá. A igreja, você foi chamado, não foi só para ser salvo, não. Jesus disse, vinde após mim. Para quê? Para ir para o céu logo? Para ir para o céu logo? Não. Jesus chama para ir para o céu. Mas enquanto você não vai para o céu, você tem uma missão. Essa missão não é só dos ministros. Essa missão não é só dos pastores e evangelistas. Essa missão é de todo salvo. Eu vou já provar para vocês. Pescar peixe, parece até um pleonasmo, mas pode pescar camarão também, né? Então não é pleonasmo. Camarão não é peixe, é crustáceo, né? Mas pescar peixe é missão de todo crente. Ganha alma, pastor, ele ganha alma como crente. Mas pastor, a missão dele é apacentar. É cuidar das ovelhas, das almas. E ganhar pecador, ganhar almas, pescar, é missão de todo crente. Você vê que Jesus disse, vinde após mim, e eu vou levar vocês para o céu rapidozinho. Foi assim que o Senhor disse? Vinde após mim, e eu vos farei o que, meus amados irmãos? Você foi chamado para ir para o céu. Agora, meu filho, você não pode ir sozinho. Tem um hino na harpa que diz, posso tendo as mãos vazias, o que, meus irmãos? Com Jesus eu me encontrar. Isso é um hino missionário. Isso é um hino evangelístico. Você não pode chegar no céu sozinho. O primeiro sintoma que você é salvo é que você tem o anelo de ganhar outros para Jesus. Se você diz que é salvo, mas não quer ver os outros salvos, você diz que vai para o céu, você diz que se encontrou com Jesus, mas você não tem sede de ver outros nesse mesmo caminho, então tem algo errado. Porque quem verdadeiramente é salvo, endoida. Diz que crente é doido, e é mesmo. Porque tem uma agonia no coração, só sossega quando fala de Jesus para o outro. Só sossega quando joga a rede. Só sossega quando joga o anzol. Só sossega quando traz uma alma para a igreja. Hoje em dia falam de que a igreja precisa de comunicação. E é verdade. Precisa de comunicação. Se nós pudéssemos ter uma televisão, ótimo. Mas eu quero dizer aos irmãos que a igreja não só cresce com televisão, não. Porque a Assembleia de Deus, o tempo que ela mais cresceu foi antes da televisão. O tempo que ela mais cresceu foi antes das redes sociais.
Essas igrejas, irmãos, que estão crescendo com a televisão, na realidade elas não propõem o evangelho. Elas propõem uma propaganda enganosa de vitória, de bênção. Essa semana eu vi uma coisa horrorosa, irmão. Fizeram a campanha do caixão de defunto. A unção do caixão. Um ato profético na igreja. Na igreja não, irmão, num buraco. Glória a Deus. Igreja não tem isso. O pastor mandou trazer um caixão, e os obreiros com o caixão, e só esse caixão era para você. Mas agora nós vamos excomungar esse caixão. Chega, todo mundo, sai caixão, sai caixão. Sai da minha vida, caixão. E o povo besta, irmão. Sai, caixão. Sai, caixão. Aí ele disse, obreiro, entra aqui. Aí um obreiro entrou, irmão. Glória a Jesus. Era bom que ficasse. Glória a Deus. Aleluia. O abestalhado. Abestalhado não, que ele ganha para isso, né? Aleluia. Entrou no caixão. Irmão, uma presepada do cão. Dizendo que é a igreja, uma armada dessa, dizendo que é a igreja. Né? Então, irmão, isso não é evangelho, isso aí é propaganda de cura, não é nada para ser salvo, não é nada para ser transformado. Irmão, quem é que não quer bênção? Quem é que não quer cura? Quem é que não quer prosperidade? É verdade ou não, irmãos amados? Então, essas igrejas da mídia, na realidade, elas não apresentam o evangelho, elas fazem uma propaganda, e a televisão é um meio de propaganda, aliás, não é nem propaganda, é publicidade. Há uma diferença entre propaganda e publicidade. Propaganda é a divulgação de ideias e publicidade é comércio. As palavras parecem as mesmas, mas em jornalismo e gramaticalmente são diferentes. Publicidade refere-se a comércio. Propaganda refere-se a ideias. Quando você, por exemplo, quando você está pregando o evangelho, você está fazendo uma propaganda. Agora, quando você diz, leve esse copo d'água, que você vai ficar curado por R$10, então já não é mais uma propaganda, já é uma publicidade. Glória a Deus. Se tiver algum jornalista aqui, sabe o que eu estou falando. Ou também alguém que fez direito. É verdade? É verdade isso ou não é? Glória a Deus, graças a Deus. Não pode dizer besteira aqui não, glória a Jesus. Aqui tem médico, tem engenheiro, tem advogado, tem juiz, tem promotor, tem pescador, tem caranguejeiro, tem tudo, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, é preciso o pastor ter cuidado, senão depois eles pegam no pé, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a igreja cresceu quando não tinha televisão. A igreja cresceu quando só existia um programa de rádio, que era o missionário Lawrence Olson. Lá no Rio de Janeiro não tinha rádio no mundo, a do Rio de Janeiro vinha bater aqui. Né? Maringue Veiga? O que é isso? Rádio Maringue Veiga. Irmão Augusto é mais velho do que eu, glória a Jesus. Eu nunca ouvi falar nessa Maringue Veiga. Glória a Deus. Então, irmãos amados, achei, graças a Deus achei, Jesus. Então, irmãos amados, vinha de lá do Rio para Alagoas, para Pernambuco, passava, não havia outras interferências, passava, era um programa, e Jesus salvou muitas almas. Mas a igreja cresceu, foi no corpo a corpo. A igreja cresceu, foi o crente pregando na fábrica. A igreja cresceu, foi o crente pregando para a vizinha. A igreja cresceu, foi o colega pregando para o colega. A igreja cresceu, foi o médico pregando para o paciente. A igreja cresceu, foi o paciente pregando para o médico. A igreja cresceu, o aluno pregando para o professor. A igreja cresceu, o professor pregando para o aluno. A igreja cresceu, o empregado pregando para o patrão. E a igreja cresceu, o patrão pregando para o empregado. A igreja cresce com o testemunho pessoal de cada. Quem pode dizer glória a Deus nessa hora? Não tente transferir a responsabilidade para o outro, porque Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei o que, meus amados irmãos? Diga comigo, que eu quero ver a mão, quem foi chamado por Jesus? Quem foi chamado? Diga amém. Pois você foi chamado para ser pescador. Não queira transferir essa responsabilidade para ninguém. Jesus lhe chamou, lhe salvou para você ser o que, meus amados irmãos? Pescador de homens. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta, não responda. Quantas almas você ganhou o ano passado? Ai, meu Deus, que vergonha. Não pregou para ninguém, não distribuiu um folheto,
não convidou ninguém para a igreja, não convidou ninguém para o culto. Por isso que a igreja não está crescendo como crescia, porque isso depende de um fervor, isso depende de um amor, isso depende de uma espiritualidade. Se você não está espiritual, você não vai ter essa garra. Essa garra vem do Espírito, essa garra vem do fogo, essa garra vem do amor, essa garra vem do Espírito de Deus movendo nas nossas almas. Então, irmãos amados, a porta do peixe representa a salvação das almas, os peixes representam as almas. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que vem toda a qualidade de quê, meus amados irmãos? De peixe. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que um sintoma de salvação é querer pregar para os outros. Um sintoma de salvação é querer converter os outros. A gente diz querer converter, na realidade quem converte é o Espírito Santo. Mas um sintoma de salvação é o crente querer ganhar outros para Jesus. Nós vamos ver isso, irmão, e eu provo pela Bíblia. São João 4:39. A mulher samaritana, quando ela se entregou para Jesus, quando ela se converteu a Cristo, quando ela entendeu que era uma pecadora e ela se converteu para Jesus, capítulo 4, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Quando a mulher saiu do poço, ela foi fazer o que, irmãos? Ela foi ganhar almas. Interessante que ela foi procurar os homens, justamente os homens que antigamente tinham sido seus companheiros, justamente os homens, quem sabe, companheiros de pecado. E ela, quando aceitou Jesus, ela foi buscá-los. E quando eles chegaram, que viram Jesus pregar, eles disseram: ó mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E a Bíblia diz: e muitos ali creram nele, por causa da sua palavra. A mulher samaritana, quando foi salva, ela saiu pregando. A mulher samaritana, quando foi salva, ela saiu trazendo os homens para Jesus. A mulher samaritana, qual foi a maior prova da salvação dela? Foi ela querer ganhar os comparsas de pecado. Aleluia! Foi ela querer ganhar os comparsas de pecado. Quando a gente aceita Jesus mesmo, irmão, a gente vai ganhar o colega que bebia com a gente. É verdade ou não é, irmãos amados? Vai. Fulano, vamos tomar uma? Não, eu achei uma que você nem conhece. Aleluia. Qual é, rapaz? De onde é? De que engenho? É do engenho do céu. Aleluia. Aí você já vai pregar para aquela pessoa que bebia com você. Você vai pregar para aquela pessoa que dançava com você. Você vai pregar para aquela pessoa que era companheiro de tóxico com você, que usava droga com você. Você vai pregar para aquela pessoa que você ia para a festa com ela. Você vai pregar para aquela pessoa que você ia para a romaria com ela. Você vai, irmão, quem aceita Jesus, ele vai pregar para as pessoas do seu conhecimento e do seu convívio. Médico prega para médico, enfermeiro prega para enfermeiro, comerciante prega para cliente, cliente prega para... Irmão, é fácil adquirir um auditório. É fácil, não é, irmãos amados? Cada um prega dentro da sua área, cada um prega dentro das suas possibilidades, cada um prega de acordo com o encontro, com a oportunidade. Irmãos, nada barrará a evangelização, nem os condomínios fechados. Hoje está difícil, porque até o Minha Casa Minha Vida tem um muro. Repare que coisa. Não armada mesmo um negócio desse. Fecha um muro para ninguém entrar, irmão. Claro que é uma pseudo segurança, né? Embora que quando a pessoa sai de lá para a rua, a segurança já acabou. É para dizer que é uma segurança para o povo. Mas Minha Casa Minha Vida você não pode evangelizar, porque só pode entrar se os donos derem autorização. Mas não vai ter barreira para a igreja cheia do Espírito Santo, não.
Não adianta levantar muro para uma igreja cheia do Espírito Santo, porque quando o morador botar a cara fora, já tem crente para pregar o evangelho para ele. É na fila, é onde for. Onde for, não for. Irmão, não tem desculpa para dizer que não prega. Não tem desculpa. Não existe barreira. Tem um hino de Oséias de Paula que diz: não há barreira. Não há barreira para a igreja. Pode levantar o muro que quiser levantar. Não há barreira. Sempre haverá uma oportunidade. Sempre haverá uma porta. Né? Sempre haverá uma oportunidade. Quando você é salvo, você aproveita a oportunidade. A mulher foi pregar para quem? Para os antigos comparsas de pecado. Ela foi pregar para eles. Ela não foi pregar para o sacerdote, ela não foi pregar para um médico, ela não foi pregar para um engenheiro, ela foi pregar para as pessoas que ela tinha conhecimento, para as pessoas que ela tinha acesso. Deus vai cobrar de você aquilo que você tem acesso, aquilo que você tem conhecimento, aquilo que você pode chegar. Tem gente que você pode chegar e eu não posso. Tem gente que você tem acesso que eu não tenho. Então aproveite o acesso que Deus lhe dá e pegue aquele peixe para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O gadareno foi outro exemplo. Marcos 5,19, irmão. Quem se encontra com Jesus, irmão, fica doidinho para pregar o evangelho. Só não vai fazer como o irmão que disse: irmão, foi dar o testemunho. Irmão, Jesus salvou meu pai, salvou minha mãe, salvou minha tia, está doidinho para salvar minha irmã. Glória a Deus. Não, Jesus não fica doidinho, não. Glória a Deus. Vamos ver aí, São Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Versículo 20, por gentileza. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Os irmãos estão lembrados que Jesus foi expulso de Decápolis? Estão lembrados? Ele expulsou os demônios entraram nos porcos, e o povo disse: Jesus, vai embora, senão a gente vai ficar sem nenhum porco aqui. Trocaram Jesus pelos porcos. Dá uma pregação, isso aí já dá um tema de pregação. Jesus foi embora, mas deixou o rapaz lá, deixou o gadareno. E a Bíblia diz que o gadareno ia por todos os lugares contando o que Jesus, o que o Senhor lhe fez e como teve misericórdia dele. Irmão, e a gente vê que um ano depois Jesus volta. Da primeira vez expulsaram Jesus, mas Jesus deixou o gadareno pregando, e a Bíblia mostra que quando Jesus volta, o povo que não quis Jesus da primeira vez, agora chama Jesus para fazer o trabalho. Um ano antes eles expulsaram Jesus. Um ano depois, quando Jesus volta, já está o terreno fácil, já está o terreno fértil. Quem foi o vaso usado? Quem foi, meus amados irmãos? O gadareno, irmão. Irmão, pregue a palavra. Fale de Cristo. Agora você tem que ter conhecimento bíblico. Você tem que ter resposta. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para responder com mansidão a qualquer que perguntar a razão da esperança que está em nós. A gente tem que estar pronto. A gente tem que conhecer Bíblia para explicar para as pessoas a razão da nossa esperança. Aleluia! Então, quando Cristo volta um ano depois, Jesus tem uma grande colheita de almas. Mas quem foi o protagonista disso? Quem foi, meus amados irmãos? O gadareno. Da primeira vez Jesus foi expulso. Da segunda vez a Bíblia diz que o povo de Gadara levou um mudo, um gago para Jesus curar. Da primeira vez eles expulsaram Jesus. Da segunda vez o próprio povo, quando Jesus ia passando: Jesus, venha cá para curar esse gago. E o gago, Jesus curou o gago. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos amados, primeiro exemplo de quem é salvo ganha almas. Nós falamos nesta noite primeiro, a mulher. O segundo exemplo e o terceiro exemplo, Atos 9:20, uma pessoa maravilhosa que vocês conhecem. Quem é salvo vai pescar. Jesus disse: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Atos 9:20. Leia o 19 também, para nós entendermos melhor.
E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Leia aí o advérbio de tempo, versículo 20. E logo. Pronto. Saulo aceitou Jesus no dia, batizou-se e quando saiu dali, já saiu o quê, meus amados irmãos? Pregando nas sinagogas. Diga comigo, e logo. Mais alto. E logo. Irmão, isso é época de avivamento. Em época de avivamento, a pessoa aceita Jesus e no outro dia já é pregador. Eu já vi esse filme. Há 20, 30 anos passados, os jovens aceitavam Jesus e no próximo culto da mocidade já estava pregando. Quem lembra disso? Não era assim, irmão? Quem hoje é pastor, foi assim. Quem hoje é evangelista, foi assim. Há 20, 30 anos atrás, era desse jeito. A pessoa aceitava Jesus e logo. Em Colônia Leopoldina, Deus fez um grande reboliço de 1982 a 1985. Irmão, o Senhor salvava as almas e a pessoa aceitava Jesus no domingo, no outro já estava no púlpito querendo pregar. E uma moça, no engenho Santo Antônio, que eu não sei se existe mais porque acabaram com os engenhos, uma moça chamada Graça, não sei se ela está me ouvindo, não sei se mora em São Paulo, Deus é quem sabe esteja até me ouvindo. E meus amados irmãos, essa moça, ela andava de 4 pés. Tem alguém ali levantando a mão? Sua tia? Eu não estou dizendo a você, irmão, glória a Jesus. Olha, como é, meu filho? Ela contou para você esse testemunho? Lá de Colônia, do engenho Santo Antônio? Meu Deus do céu, valei-me. Uma vez eu fui pregar em Curitiba e dei um testemunho lá em Curitiba, irmão. Aí um irmão levantou-se, disse: é meu primo. Eu digo, valei-me Jesus, se eu tivesse falado mal do homem, glória a Deus. Depois eu quero falar com você. Eu soube que ela está afastada do evangelho, está? Mas vai voltar para Jesus. A tia desse rapaz, irmão, que eu nem sabia que ele tinha parente aqui, veja só, cuidado, vigia, vaso. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa mulher, essa era uma moça que ela andava de 4 pés, já tinha ido a Recife, já tinha ido a Maceió, já tinha balado tudo, nada de cura. E ela veio aceitar Jesus na rua, o culto foi na rua, ela veio aceitar Jesus na rua, arrastando-se. Glória a Deus, irmão, e o nosso coração ficou compungido ali, e ali aquela moça, sem poder se erguer, aceitou a Jesus. Isso foi numa segunda-feira, oh, aleluia, aleluia. E quando foi no domingo, essa moça aparece na igreja em pé. Oh, aleluia. Eu creio que ela já lhe contou esse testemunho. Aparece em pé na igreja, assustando o povo e os parentes, seus tios. Geraldo, conhece Geraldo? Ainda vive Geraldo? Glória a Deus. Geraldo disse: irmão, a moça está curada. Está curada e ela quer dar o testemunho. Glória a Deus. E o povo já começou a chorar, e o fogo já pegou na igreja, e ela subiu no púlpito andando ereta, está até hoje, glória a Deus. E ela começou a pregar, começou a dar o testemunho, e no meio do testemunho, o Senhor a batizou com o Espírito Santo e com fogo, sem ela nunca ter visto Jesus batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Diga comigo, e logo. Mais alto, e logo. Em tempo de avivamento, não dá tempo de ir para o seminário. Em tempo de avivamento, não dá tempo de fazer o curso de teologia. Em tempo de avivamento, é logo, é logo, é logo. É como o nambu, já sai voando do...
Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, irmão, ele fundava a igreja e ele não passava 10 nem 15 anos ali não. Era 6 meses. Com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, já deixava diácono, já deixava presbítero, já deixava pastor, já deixava obreiro, já deixava crente celebrando ceia, já deixava crente batizado, já deixava crente professor, já deixava mestre, já deixava profeta, já deixava crente batizado com o Espírito Santo e ia embora, e a obra continuava. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite? A mulher samaritana foi logo. O gadareno foi logo. E Saulo também foi logo. É sinal de avivamento. É sinal de operação de Deus. É logo, não dá tempo para nada não. A pessoa já vai. Não é uma coisa movida pelo céu. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos amados, mas isso é quando a porta do peixe está aberta. É quando a porta do peixe está consertada. É quando a porta do peixe está em perfeita forma para que Deus faça a obra dos peixes virem. Irmão, nós não podemos perder a oportunidade. Nada vai barrar a igreja de ganhar alma, nada. Pode fazer muro, pode fazer condomínio horizontal, condomínio vertical, pode botar muro, pode botar o que botar. Deus faz a igreja ganhar alma. Deus faz a igreja aproveitar as oportunidades que aparecem. Vamos ver Eclesiastes 11:6. Eclesiastes 11:6. A porta do peixe é assim, irmãos. O livro de Eclesiastes é antes de Isaías, antes de Cantares, depois de Provérbios. Eclesiastes 11:6 tem uma profecia para nós aí. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Pela manhã semeia a tua... Qual é a semente? Lucas 8:11. A semente é a palavra. Cada versículo da Bíblia, cada testemunho que você dá da Bíblia, cada palavra de Deus é uma semente. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Aqui não está mandando você pregar no púlpito. Aqui está mandando pregar de manhã, pregar meio-dia, pregar à tarde, pregar à noite. Quem quer ganhar almas não espera por púlpito não, irmão. Quem quer ganhar almas, quem só quer púlpito, quer se mostrar. O ganhador de almas, ele não espera por... Irmão, nessa igreja eu vou me embora, porque aqui ninguém me dá oportunidade. Vai te converter, rapaz. Onde foi que Jesus ganhou a mulher samaritana? Foi num púlpito bonito, não foi de vidro assim, não foi? Microfone churi. Onde foi que Jesus ganhou a mulher samaritana? Na beira do poço. Que hora? 6, a hora sexta. A hora sexta, no horário romano, era meio-dia em ponto, o sol matando e Jesus ganhando almas. Onde foi que Paulo ganhou Lídia? Foi num púlpito desse, não foi? Paulo ganhou Lídia em Atos capítulo 16. Não foi num púlpito desse, bonito, de vidro, com um microfone e um som de primeira qualidade? Foi? Onde foi que Paulo ganhou Lídia e toda a sua família? Na beira do rio. Onde foi que Paulo ganhou o carcereiro? Foi num púlpito desse, não foi? Na cadeia. Que hora? Meia-noite. Quem quer ganhar alma, rapaz, tem jeito de crente. Quem quer ganhar alma não espera pro púlpito. Quem quer ganhar alma não quer saber de microfone. Quem quer ganhar alma vai buscar o peixe no mar Mediterrâneo. Vou sair da igreja porque ninguém me dá oportunidade. Você vai sair porque você é um desmantelado. Glória a Jesus. Quem quer ganhar alma não falta oportunidade. É verdade ou não é, igreja amada? É verdade ou não é, igreja amada? Quem quer ganhar alma ganha em todo lugar. Um dia desse a minha pressão subiu, queria passar da cabeça. Eu digo, vamos, misericórdia, vou no hospital. Fui no hospital, quando cheguei lá, passei o dia lá internado. Glória a Deus. Mas, irmãos amados, quando fomos sair, aí uma médica, foi um médico, depois já foi uma médica, o médico saiu do plantão, e ali, para receber alta, tem que passar por outra médica. O médico já foi embora. E eu fui lá. Quando cheguei lá, eu meio bambo,
E o evangelista Olímpio estava comigo, começou a pregar para a médica, uma senhora, e ela começou a chorar, irmãos. Irmãos, eles estão esperando, irmãos. Tenha medo não. Pode ser PhD, é alma igual a do sururuzeiro. É verdade ou não, irmãos amados? É alma igual a do varredor do gari, é alma. Ah, não vou pregar não, que é médico, é doutor. Pregue, irmão. Pregue para prefeito, pregue para governador. Glória a Jesus. Eu já fui algumas vezes no palácio do senhor governador. Você pensa que eu vou lá somente para conversar, né? Ele já ouviu o evangelho, eu já levei Bíblia, já dei livro devocional, já falei da palavra de Deus para ele, porque é uma alma, irmão, que precisa de salvação. Você sabe lá se Jesus, a Bíblia diz, pela manhã semeia, à tarde não deixe de semear, porque você não sabe qual prosperará. Você não sabe o que vai prosperar. As almas estão esperando, você tem que aproveitar. Uma vez eu fui comprar um remédio, não sei se foi nesse dia mesmo, trambecando, morrendo doente, fui comprar um remédio numa farmácia. Quando cheguei lá, passei 1 hora pregando para o vendedor. Glória a Jesus. Foi no mesmo dia, não foi? Saí do hospital, passei aqui na farmácia aqui, um desviado velho, cheio de problema, e eu disse, vamos ligeiro para ir para casa descansar. Que descansar que nada. Foi 1 hora. E a farmacêutica disse, pregue mais. Esse bicho merece. Ela também precisando, né, irmão? Glória a Jesus. Aleluia. Eu vi a farmacêutica e eu vi o funcionário. Porque quem quer ganhar alma não espera por púlpito, não. Quem quer ganhar alma não espera por microfone, não. Quem quer ganhar alma vai para o poço. Quem quer ganhar alma vai para a beira do rio. Quem quer ganhar alma vai para a vizinhança. Quem quer ganhar alma vai para a praça. Quem quer ganhar alma. Onde foi que Paulo pregou para os atenienses? Na ágora, na praça. Na praça, irmão, quem quer ganhar alma em todo canto, irmão. Quem quer trabalhar para Jesus não tem dengo. Quem quer trabalhar para Jesus não tem dengo. Quem quer trabalhar para Jesus trabalha. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite? Pregue, irmão, porque você não sabe. Um dos maiores evangelistas deste país, que não era da Assembleia de Deus, era de outra denominação que eu esqueci, mas foi lá para São Paulo, já morreu, chamava-se Luiz Esquiliró. Luiz Esquiliró era um alto empresário em São Paulo, descendente de italianos. Um alto empresário rico. Foi uma tarde de domingo, foi para o cinema. Naquele tempo era cinema, na década de 50, 40 para 50, era cinema. Ele foi para o cinema, não gostou do filme, todo vestido de paletó daquele tempo antigo, paletó de primeira qualidade, chapéu de palhinha. Chegou na Praça da Sé, sentou e ficou tomando um azinho da tarde. Uma garotinha estava evangelizando. E a garotinha chegou onde estava aquele homem que ela não sabia quem era, um alto empresário, ofereceu um folheto, atrás o carimbo com o endereço da igreja. Moço, é a palavra de Deus, leia. Ele leu, a palavra de Deus tocou. Na mesma hora, ele foi para a igreja, esperou a igreja abrir. Quando a igreja, o porteiro chegou, disse, quem é o senhor? O senhor é crente? Não, uma menina me evangelizou, me deu esse folheto, ele não chamou evangelizou, não sabia nem o que era isso, me deu esse folheto e me deu vontade de vir. O porteiro abriu a porta, ele entrou, assistiu o culto, levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador. E esse homem, irmãos, ele foi usado nos anos 60 e 70 para ganhar muçulmanos. Deus deu um dom a ele de ganhar muçulmanos na África e na Índia. Aleluia. Diz que ele pregava para qualquer gente, mas diz que no ministério dele, quem mais se entregava era muçulmanos. Diz que a coisa mais linda eram os muçulmanos com aqueles turbantes e aquelas rouponas, caindo de joelhos e dizendo, não é mais Alá, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Quem foi que fez isso? Deus fez isso usando uma menina com um folheto. Pela manhã semeia. Vamos ler esse versículo, irmão? Nós já vamos terminar daqui a pouco. Pela manhã o que, irmãos? Semeia. Vamos ver todo mundo. 1, 2, 3. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aleluia. Semeia, pela manhã, pela tarde, pela noite, semeia, folheto, evangelismo, conversa, palavra, testemunho, semeia, porque você não sabe qual prosperará, você não sabe.
Quem sabe você está ganhando um pastor para Jesus. Você está ganhando uma missionária para Jesus. Você está ganhando um obreiro. Olha, André, só a Bíblia fala que André ganhou um crente. Ele deve ter ganho mais, mas a Bíblia só fala que ele ganhou um crente. Quem foi o crente que André ganhou? Pedro, seu irmão. Foi ou não foi? André ganhou Pedro. E a Bíblia não fala que ele ganhou mais ninguém. Ganhou Pedro. A Bíblia diz, e André chamou seu irmão Pedro e o levou a Jesus. No dia de Pentecoste, Pedro ganhou quase o que, irmãos? Olha, ele ganhou Pedro e de uma vez só, Pedro ganhou quase 3 mil. Você pode dizer glória para Deus nessa noite? Você sabe lá quem é que você está evangelizando? Você não sabe. Semeia pela manhã, semeia pela tarde, semeia pela noite, porque você não sabe qual prosperará. Você não sabe. Você pode estar ganhando um pastor presidente, você pode estar ganhando um missionário, você pode estar ganhando um evangelista internacional. E você foi quem ganhou para Jesus. Você não sabe qual prosperará. Por isso que tem que semear de manhã, tem que semear de tarde, tem que semear de noite, tem que semear no consultório, tem que semear na farmácia, tem que semear na fila do INSS, tem que semear na fila do banco, tem que semear onde você chegar, na beira do poço, na beira do rio, na beira da estrada, onde você chegar, no ônibus, no coletivo, no táxi, o taxista. Fale de Jesus para o taxista. Quando eu entro num táxi, já vou logo perguntando, o senhor mora onde? É capaz de um dizer, e é da sua conta? Eu que me importo se disser. Crente tem que ter a cara lisa. É ou não é, irmãos amados? Quem evangeliza tem que ter a cara lisa. Dá até uma poesia. Quem evangeliza tem que ter cara lisa. O senhor mora onde? Ah, eu moro no Tabuleiro. Sabe onde é a Avenida Maceió? Sei. Conhece aquela igreja? Conheço. Já assistiu o culto lá? Não. Vá assistir o culto. O senhor sabe que o senhor tem uma alma. O senhor sabe que sua alma precisa de salvação. E o senhor sabe que só Jesus pode salvar sua alma. Só essa palavra, você não sabe o efeito que vai fazer. Toma um folheto. Minha bolsa, eu ando com folheto. Eu vou jantar no restaurante, eu estou dizendo isso, e os que andam comigo sabem que é assim mesmo. Só se eu esquecer, é muito achado. Mas o garçom, eu sempre dou uma gorjetazinha, mas tem que vai irmão limpo, vai lá no carro buscar folheto, vai lá no guarda-luva buscar folheto para distribuir com os garçons, para distribuir com as pessoas que serviram. Glória a Deus, porque a Bíblia diz, você não sabe qual prosperará, você não sabe. E outra coisa, o Wisber, um grande pastor batista americano, que é um dos maiores comentaristas bíblicos, ele diz que Deus não permite aos seus servos saberem todo o resultado do seu trabalho. Deus não permite. Porque se Deus permitisse a gente saber o resultado de tudo que a gente faz, a gente ficaria o quê, irmão? Aí Jesus não revela. Às vezes revela lá na frente. Eu dirigi culto no Engenho Ubatuba. Dirigi culto no Engenho Ubatuba, eu, a irmã Vaninha e vários irmãos, a gente ia toda segunda-feira, lá em Colônia também. E tinha um pessoal que se entregava, e uns jovens que bebiam cachaça. Eles se entregavam numa segunda, na outra estava tudo bêbado. Aí tinha um que vinha e dizia, a gente tinha um caderno naquele tempo antigo, um caderno de arame, aí a gente botava o nome das almas. Quando era na outra segunda, ele vinha bêbado e dizia, tire meu nome do caderno. Mas mudava uma raiva. Pois o infeliz, quando era no fim do culto, se entregava de novo. Quando era na outra semana, bêbado lavado. Ai, tire meu nome daí. E ficou nesse, bota meu nome, tira meu nome, bota meu nome. Passados uns 8 anos, eu fui cooperar com o pastor Wilton Padilha em Peroba, ele era pastor em Maragogi, e eu fui pregar em Peroba, na beira da praia. Irmão, foi um culto de fogo. O Senhor batizou com o Espírito Santo. E eu tenho problema de respiração com clima. Quando muda de clima, eu tenho alergia. E como eu estava no sertão e fui para a praia, e deu um choque, e eu fiquei alérgico e fiquei sentado no fogo pegando, Jesus batizando, e eu saí assim, tinha um tronco de coqueiro, e eu me sentei e fiquei procurando fôlego. Um rapaz veio, minha paletó, gravata, Bíblia, olhou para mim, olhou. Você me diga uma coisa, o senhor já dirigiu um culto? Já dirigiu um culto no Engenho Matuba, lá em Colônia? Eu disse, já.
Ele disse, o senhor lembra de uns cabas sem vergonha que toda semana se entregava? Eu digo, lembro. Ele disse, eu era um deles. Com a Bíblia na mão, de paletó e gravata. Pastor Hilton chega, disse, você conhece ele? Eu digo, não, ele me conhece. Você é o segundo dirigente da congregação. Aquele cabra sem vergonha que toda semana se entregava e se desviava. Não sei hoje onde anda, se em São Paulo, se no Rio de Janeiro, se já é pastor. E eu sei lá se já é pastor. A Bíblia diz, você não sabe qual prosperará. Para encerrar, Pastor Levino Barbosa pregou em Santo Antônio de Glória, que hoje está debaixo d'água na barragem de Paulo Afonso. Quem conheceu o pastor Levino Barbosa? Ah, tem crente do tempo antigo aqui. Pastor Levino Barbosa pregou em um caçaco de rodagem. Os irmãos sabem que antigamente chamava caçaco. Um caçaco aceitou Jesus bêbado. Quando o pastor Levino, com aquele vozeirão, sem microfone, sem nada, sem energia, de noite no acampamento, quem quer aceitar Jesus? O bêbado disse, eu quero. Aceitou Jesus e desapareceu. E o pastor Levino não viu mais. 20 anos depois, pastor Levino foi a uma convenção em Aracaju. Foi na década de 40. Na década de 60, pastor Levino foi a uma convenção em Aracaju. Quando chegou lá, aí foi com os pastores aqui de Alagoas. Não sei se era pastor Juvenal, parece que era pastor Juvenal Pedro, que era o presidente, e ele foi. Aí deram a oportunidade do irmão Levino. O irmão Levino pregava muito fervoroso, batia na perna assim. Aí bateu na perna assim, glória a Jesus! Aí uma pessoa que estava lá, quando terminou o culto, levantou-se, pediu a palavra não, assumiu o microfone, disse, pastor, por gentileza, o senhor já pregou em Santo Antônio de Glória, que hoje está debaixo d'água? Preguei na década de 40. Se o senhor se lembra de um cachaceiro que aceitou numa noite? Se lembro, se o cachaceiro era eu. Era o pastor presidente de Aracaju. Eu tenho em casa a história dele escrita, não estou lembrado o nome. Pastor Levino contava, e um dia, num sebo, encontrei um livro de biografia de pastores, e tem a história desse pastor. Ele aceitou Jesus na estrada, de noite, no culto no candeeiro, pastor Levino pregando, e 20 e tantos anos depois, esse homem chegou a ser o pastor presidente da igreja de Aracaju. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde continua semeando, porque tu não sabes qual prosperará. Aleluia! Quem está com vontade de pescar? Quem está com vontade de pescar? Levante a mão só quem está com vontade de pescar. Diga glória a Deus. Glória a Deus.